música, bate-papo e os bons amigos, sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, um programa dedicado à boa música. E hoje temos aqui um compositor, músico, vocalista, um grande vocalista e meu amigo, com vocês, Jorge Júnior, aqui no programa Na Mira do Som. Fala, tudo bem, Fábio? Como é que tá? Seja bem-vindo aí no programa, né? Vamos começar aí falando desses anos de carreira que você não sabe quantos anos são, né? Muito tempo já na noite aí. Conta um pouco desse começo, dessa história com a música aí. Cara, começou lá no início dos anos 90, né? Eu me recordo que o meu pai, ele morreu nessa época, e eu sou filho único, e eu tinha que ajudar minha mãe de alguma forma, né? Aí eu comecei a tocar violão, mas a princípio eu só tocava. Quem cantava era o Fabiano, um amigo que eu tinha, que cantava comigo. Ele cantava e tocava gaita, e eu só tocava violão. Mas aí tinha alguns shows que ele simplesmente não aparecia. E eu estava lá sozinho com o violão, aí eu comecei a cantar e encontrar a minha voz, meu jeito de cantar, e acabei ingressando nisso e estou até hoje. Então já faz 28 anos, pelos cálculos, né? Pelos cálculos, 28 anos. 28 anos. Eu vou lembrar de uma coisa aqui, vamos ver se você se recorda, né? Que era eu, meu irmão, você e o Fabiano. A gente era um quarteto que a gente se misturava, né? Sim, sim. Na noite, assim. Tipo, um dia meu irmão fazia com o Fabiano, no outro dia eu fazia com você. Lembro. E aí o Fabiano faltava, vamos fazer nós dois. Exatamente isso. Era meio confuso, justamente por essa falta que o Fabiano ia e às vezes não ia. Era igual o Tim Maia, falava que ia, depois não aparecia. Então, e por conta disso, eu comecei a cantar, a encontrar um jeito específico de cantar, alterava o tom das músicas, né? Porque eu não tinha a voz igual do Fabiano, nem a pau. O Fabiano era um grande cantor, né? Uma voz incrível. O cara parecia que tinha um amplificador no peito, né? A voz dele saía assim e tocava gaita como ninguém. Mas aí, na ausência dele, eu comecei a me encontrar como cantor, assim. E hoje, talvez daqui da região, né? Vou falar sem medo nenhum, um dos maiores cantores aqui. Aí é um exagero. Não, aí eu posso Cara, felizmente aqui em certeza. Osasco é um grande celeiro de músicos, tem uma cena musical rolando que é muito legal, então a gente tem uma porção de pessoas que estão atuando. Aqui é demais, assim, bem legal isso aqui. É meio Seattle aqui, né? Nós somos Seattle do Brasil. Exatamente, meio Seattle. Essa cidade aqui tem muitos cantores legais aqui. Se a gente for enumerar aqui, nossa, a gente passa dias, né, contando deles aqui, que a gente vai trazer aqui, inclusive um de cada vez, a gente vai trazer aqui no Na Mira do Som, né? Nessas andanças aí musicais, assim, tem algumas passagens que devem ter te marcado muito, mas conta uma que seja legal, assim, que você gosta de relembrar desse mundo da música aí. Essa é pegada do susto, hein? Cara, essa você me pegou de surpresa, não estava preparado. Tem muita coisa. Durante a fase mais crítica da pandemia, a gente tocou muito, a banda Deus Michele, nós tocamos muito em condomínios, né? Foi uma experiência bem interessante tocar em condomínios, né? E eu me recordo uma ocasião, foi no inverno, quando estava um inverno rigoroso, na época da pandemia, e estávamos tocando, e estava muito frio, e todas as nossas apresentações eram transmitidas pelo Facebook, né? A gente fazia live, né? E eu cheguei a comentar no microfone que estava muito frio, uma tiazinha lá de cima do prédio lá, desceu com o edredom. Inclusive, está registrado, né? Caramba, meu, tá que acolhedor, né? Ela foi e trouxe assim, eu achei tão fofinho da parte dela fazer aquilo. Que acolhedor isso, é uma coisa que marcou, achei legal da parte dela, descer lá de cima. Recente, né? Eu achei que você ia se lembrar de uma coisa lá de 1900 e Não, então, essa aí foi a que eu achei mais interessante, assim. Eu não esqueço isso. É muito legal, cara. Você vê que... Achei muita bondade da parte dela. A bondade... e assim, você falou de uma coisa da época das lives, assim... essa distância que a gente tinha, né? Porque tocar em condomínio a gente ficava normalmente na beira da piscina, né? Ou ali naquela parte no meio de um boulevard qualquer. Sim. E a galera na sacada dos prédios, assistindo, tal. Famílias se juntavam. Quando o prédio...
o apartamento era para o outro lado, se juntavam em outros locais para assistir. Era uma Cara, coisa... eu adorava fazer isso, era bem interessante. É interessante e diferente, né? Totalmente diferente. Diferente, assim, só quem passou essa pandemia que pode contar essa história. Foi muito legal, cara. Eu lembro que o primeiro show que nós fizemos em condomínio foi no Inova. Então, a primeira vez que eu olhei, assim, nos 4 cantos, a gente olhava as torres, e todo mundo nas torres, como se estivessem, né, nos seus camarotes particulares, né, assistindo, foi bem legal. Eu até fiz uma brincadeira, uma vez eu fui tocar num condomínio também. Aí, galera, acende e apaga a luz pra gente ver quem tá assistindo e tal. E eram todas. Acender e apagar a luz, aquela coisa linda, assim. Inclusive está registrado aí, quem for, acho que no meu Facebook dá pra achar isso daí. Né? Jorge Júnior e o Adeus Michele, né? Essa junção aí, como é que foi essa... a gente estava conversando fora aqui nos bastidores, começou há muitos anos atrás, né? Inclusive com o Fabiano, né? E hoje em dia já é outra formação, outra coisa, mas como começou e como isso funciona hoje, né? Certo. Então, começou lá no início dos anos 90, né? Por volta de 93, 94. Eu fazia curso de desenho no Bradesco, desenho artístico e publicitário no Bradesco. Uma vez a professora pediu para que fizéssemos um trabalho. Ela falou, vocês vão montar grupos de 3 e vão inventar a capa de um disco. Inventar que legal. A capa de um disco e um nome, tudo fictício. Capa fictícia e nome de banda fictício. Aí juntou eu, Adalto e o John, né? O Adalto é baixista, acho que você conhece o Adalto, né? Inclusive eu quero trazer o Adalto aqui também. O Adalto excelente, ele tem muita história boa para contar. Inclusive ele vai confirmar tudo que eu estou dizendo aqui. Aí fizemos a capa do disco. A capa do disco inclusive era um boi dormindo. E o nome do disco era Música para Boi Dormir. Era uma referência a um álbum do Legião que tinha sido lançado, Música para Acampamento. Música para Boi Dormir. E aí, qual vai ser o nome da banda? Tinha uma Michele na sala, que era a gatinha da sala, que todo mundo era apaixonado por ela, né? Inclusive eu. E aí o John veio com essa ideia, Adeus Michele. A gente olhou, Adeus Michele? Adeus Michele. Falei, sonoro. Aí fizemos a capa do disco e o nome, Adeus Michele. Coincidentemente, eu tocava, o Adalto tocava e o John também tocava. Depois do curso, todas as tardes, a gente se reunia na casa do John e ficava tocando na casa dele lá. Daí que apareceu a coisa do Adeus Michele. O Adalto saiu, o John também, e ficou eu fui montando várias formações no decorrer da história. Né? Teve o Fabiano, que era vocalista uma época, né? O Júnior, baterista, e foi indo. Mas a formação que acertou mesmo, assim, que fechou o clubinho, foi essa. Eu, Saul e o Vini, irmão dele. Né? O trio, né? O power trio básico. Aí daí a gente foi acrescentando guitarristas e tirando, e entra um, sai outro, até fechar agora com o Mark na guitarra. Né? O Mark, inclusive, que é um menino, grande mas guitarrista. Um fenômeno, né? Tem 23, 24 anos, mas é um fenômeno. Fora de série, um guitarrista. E, assim, uma coisa que eu percebi, assim, é um guitarrista educado. Né? Sim. Aquele que sabe colocar o volume certinho, o timbre certinho, né? Aquele espalhafatoso, né? Como ele é jovem, a gente consegue modelar ele, entendeu? Você pega um guitarrista com manias, você não consegue modelar, porque o cara já tem o jeito dele tocar, o volume. O Mark não. Você fala, ele faz, ele obedece, sabe? E isso é legal. Isso é legal, muito legal, né? Exatamente. E o Adeus Michele, muitos shows, a gente sabe que a agenda está muito cheia, né? Eu quero falar um pouquinho, assim, do repertório e das músicas, assim, como elas são escolhidas, ou isso foi meio que orgânico, foi direto para lá e... Porque... o repertório de vocês é um repertório bem específico, assim, que a gente não vê muitas bandas tocando, né? Então, conta um pouquinho como é que foi para chegar nisso, se foi meio que orgânico. É até engraçado que o slogan de vocês como que é? A trilha sonora da sua vida, né? Eu acho sensacional esse slogan, né? Porque tem muito a ver com o que vocês fazem. Mas até como chegou nessa história do repertório aí? Sim. O nosso repertório ele é basicamente calcado em hits dos anos 80, né? Que é por isso que tem esse bordão, né? A trilha sonora da sua vida, né? Porque o nosso público-alvo é esse pessoal quarentão, cinquentão, que curtiu os anos 80 e que quando você toca uma música, por exemplo, dos Smiths, aquilo tem um caráter afetivo pro cara, remete àquela época. Um dia que ele estava numa... E me remete também a essas canções, em relação ao Saul também, que também é uma pessoa madura, o Vini também. Então, na verdade, a gente toca o que a gente gosta e a gente curte muito
essa vibe do rock dos anos 80, mais especificamente essa parte assim do rock inglês, né? Os Smiths, The Cure, Six and the Benches. Aí no nacional você tem Paralamas, tem Legião Urbana, Capital, né? Que são as bandas que marcaram a época e que estão lá no inconsciente coletivo de todo mundo. Né, eu até brinco assim, com minha banda também, a gente toca, lógico que a gente faz o nacional, mas a brincadeira que a gente fala assim, a gente já sai ganhando de 2-0, né? Porque tá na cabeça da galera. Tá. Você começa o acorde e o cara fala, nossa, lembrei de quando eu era adolescente, na porta da escola, que tinha um amigo meu que tinha um violão. Normalmente esse amigo que tinha um violão era a gente, né? Esse amigo da porta da escola que tinha um violão tocando era eu e você, normalmente, que estava na porta do violão tocando. É ou não é verdade? Isso é uma grande verdade. Fazíamos muito isso, né? Nossa Senhora. Bons tempos, né? Todo mundo ia jogar bola, a gente ia fazer o quê? Tocar violão. Tocar violão. Lá na calçada de casa, a gente sentava lá, né? Muitas vezes, né, na calçada da sua casa, a gente fazia aqueles sons, tal. Naquela época dava para fazer isso, né, Fábio? Sentar na calçada e ficar até de noite tocando violão. Passava horas tocando. Exatamente. Né? Hoje a gente não tem segurança para isso. Não tem. E também não temos nem tempo mais para isso. Tem muito show, muita coisa acontecendo. Né? Voltando à parte do repertório, né? que é basicamente assim, esse repertório dos anos 80, um repertório que tem essa lembrança afetiva, como você disse, né? Mas vocês chegaram nisso daí organicamente? Organicamente, não foi nada combinado. A gente não pensou assim, vamos tocar só hits dos anos 80. Não. Inclusive, assim, eu diria que 90% do repertório a gente começou a tocar tocando no palco. Eu simplesmente comecei a puxar as músicas e os caras começaram a seguir e as músicas foram se moldando em apresentações ao vivo. A gente não combinou, né? Não tem. Inclusive é um defeito nosso. A gente não ensaia, né? A gente devia... É uma falha que virou uma característica, entendeu? A gente chega no palco, eu falo, vou tocar essa música tal, os caras vão me seguindo. E a música vai se formando, com aquele arranjo diferente, que a gente altera algumas coisas, né? Mas o esqueleto da música, a estrutura a gente preserva, mas tem a característica do Deus Michele exatamente, ali dentro do... a nossa assinatura na música, né? A gente coloca isso. Isso é sensacional, assim, eu gosto pra caramba, assim, até porque tem tudo né? Chegar lá e fazer, depois botar uma cara nova, tá? Porque quando você ensaia, termina ficando mecânico também, né? Se bem que é o certo, ó. Você que tem banda aí, ensaia, isso. Viu? Que é o correto, né? Não faça isso daí, ensaie, né? Vai ensaiar que é mais legal. Poucas pessoas têm o gabarito dos caras que podem fazer esse tipo de coisa, de sair tocando de repente, assim, poucos podem fazer isso, né? Os caras que me acompanham são muito bons. Então, se eu começo a puxar qualquer música, eles vão atrás, é meio que intuitivo, sabe? Existe é legal, parece que tem um elo mental entre os quatro, assim, que é a fórmula que faz a coisa funcionar. Ninguém é virtuoso, acho que é por conta disso. Todo mundo tem o mesmo nível musical, aí a coisa funciona harmoniosamente. Eu ia perguntar justamente dessa parte virtuosa, assim, você citou assim, ninguém é virtuoso e tal, mas vocês têm uma certa categoria que diferencia de muitos músicos por aí, né? É impressão sua. Não estou rasgando seda não, pelo amor de Deus, estou falando a real, né? Para quem não foi no show da Deus Michele, assim, siga nas redes sociais a Deus Michele aí e vá no show, porque é muito legal, porque ele está falando aqui dos anos 80, mas passa por assim... por várias vertentes daqui do New Wave, música eletrônica da época, rock progressivo da época, tem muita coisa, a gama é muito grande. Sim. Até quando eu perguntei do lance de você... de ter sido orgânico ou não, é justamente por essa diversidade que vocês tocam. Vocês tocam o country, por exemplo, dos anos 80, que é bem característico dos anos 80, e a música eletrônica dos anos 80, sem sair da vertente da coisa. Né? Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho isso maravilhoso e de uma classe muito grande. Né? Fala um pouco, inclusive, assim, dessa linha que vocês fazem do eletrônico, do rock, do punk rock, né? Que não é bem uma marcha, vocês vão tocando ali e sem muito
sem pensar muito nisso daí. A gente toca no modo aleatório, que a gente fala. Por exemplo, a gente chega num ambiente, você observa a faixa etária e ali a gente já bola um plano mental de que caminho seguir. Então tá os tiozão lá, os roqueiros true, né? Anos 70, vamos no Creedence, né? Vamos nos Beatles, né? Anos 70, vamos tocar ABBA, vamos tocar Bee Gees, né? Então é basicamente isso, a gente vê a faixa etária e vai seguindo ali o roteiro. Mas tudo dentro do universo rock, assim, né? Dificilmente a gente escapa disso, né? Mas a ideia é agradar os gregos e os troianos dentro desse universo, assim, do rock and roll. Vamos escutar um som? Vamos. O que você vai tocar agora pra gente aí? Cara, eu gostaria de tocar uma música autoral. É possível? Você deixa, Fábio? Com vocês, deixa, vai, Fábio. Com vocês, Jorge Júnior, aqui no programa Na Mira do Som. Tá, eu vou tocar uma canção chamada Tolas Palavras. Eu amo, acho que perdi minha razão. Acho que soltei a sua mão bem na hora em que você dançava. Eu sei, tudo parecia tão perfeito, mesmo nos detalhes, nos defeitos. Nosso amor nunca se enganava. Tentei domar esse meu pobre coração, usar um pouco mais minha razão pra não te magoar com palavras, minhas palavras, tolas palavras. Já cansei de misturar o sonho com a ilusão, de me esconder atrás de um violão, na tentativa de me enganar. No fim, perdi você na minha obsessão de construir castelo com as mãos, mas na verdade eu te afastava. Minhas palavras, tolas palavras, tolas palavras. Voltamos aqui com Na Mira do Som, estamos aqui com o Jorge Júnior. Jorge Júnior, antes de a gente começar, vamos falar um pouco dessas músicas próprias suas, falar um pouco desse trabalho, né? Primeiro que a gente já tá aqui bolando que você vai gravar, vai entrar no estúdio, não é isso? Uhum. Né? E fala um pouco assim, construção musical, como é que sai essas músicas, como é que você trabalha isso na sua mente para você colocar no papel e nos acordes aí. Sim. Então, não tem uma fórmula, né? Cada canção sai de um jeito. Às vezes eu estou tocando alguns acordes, assim, e vem uma melodia na cabeça. Aí eu começo a construir as frases, né? Ou às vezes é ao contrário, né? Você cria uma frase na cabeça, começa a balbuciar e depois vem a sequência de acordes. Então, assim, não tem uma fórmula específica, não.
ela vem muito aleatoriamente, assim, né? Inclusive, uma entrevista, o Frejá contando que a música, por exemplo, Malandragem, que ele compôs junto com Cazuza, ela veio assim do nada, né? Ele falou que pegou o violão e a música foi crescendo e saindo assim, como se ela já existisse, né? Ela estivesse em algum lugar. Em algum lugar, né? Inclusive, o Keith Richards, né, do Stones, fala isso. Ele fala que as músicas já existem, né? Na verdade, você tem que levantar a anteninha e captar ela que ela está passando. Ela está passando por pega ela. Pega ela. E muitas vezes parece isso. Algumas canções que eu fiz assim, eu fiz em 5 minutos. É como se ela já existisse. Comecei a tocar e a letra foi vindo sem esforço nenhum, sem parar para pensar, escolher palavra. Foi indo. Legal. Essa parte de arranjos, assim, eu vejo muito isso. Quem toca sabe o que eu estou falando, assim, essas construções. As músicas, já estão construídas aí, mas a construção que a gente tem nas palavras e colocar dentro do acorde sempre é uma coisa singular, né? Para você isso daí funciona... Como você falou que às vezes sai a música e tal, mas isso funciona às vezes de você estar sentado na frente da televisão e falar assim, não, olha, lembrei de uma coisa assim? Sim, exatamente, aí momentos inusitados. Por exemplo, não acontece assim, hoje eu vou compor, deixa eu compor uma música, não, aí não sai. Tem que ser um momento assim, informal, eu tenho que estar num ônibus, de repente ver uma frase, inclusive muitas músicas eu perdi porque eu esqueci. Veio melodias de som na minha cabeça. E não tem um violão na mão? Não tinha um violão na mão e não tinha como gravar, não conseguia gravar, na época eu não estava com o celular, sei lá. E hoje em dia você grava com o celular, né? Mas na época não consegue... Hoje em dia tem essa possibilidade, de você pegar e... vou você balbuciar aqui. Muita coisa eu já gravei assim. Estou em algum lugar, lembro de uma frase, aí eu gravo e depois chego em casa eu tenho mania, às vezes, eu tenho um bloco de notas no celular e escrever alguma frase que eu acho... Sim. Interessante. Muitas eu jogo fora. A gente estava até falando sobre isso, né? Muita coisa a gente joga fora. A gente não vai servir para nada. Mas muita coisa é legal. Você termina aproveitando. Ou, como já aconteceu comigo, de eu escrever um texto gigantesco e transformar aquilo em 2 músicas. Caraca, Faroeste Caboclo. Em vez de escrever um negócio, transformar aquele um refrão aqui serve para uma música. Isso acontece muito em produção musical, né? A produção acontece muito. O produtor fala, não, peraí, para. Desse ponto em diante, vamos fazer uma outra canção, uma outra música, né? Mas tem um certo problema, às vezes, quando você pensando nisso, né? Que assim, música é como se você fosse mexer no filho da pessoa, né? O cara fala assim, chega um produtor e fala assim para você, olha, a gente tem que tirar aqui e tal. Você fala assim, pô, mas eu fiz a música, você quer modificar? Exatamente. Eu valorizo muito o trabalho dos produtores. Só que tem um limite isso, né? Porque a ilustração é muito boa, é isso mesmo. Uma música é como um filho seu. Né? E você vai registrar ele, é seu, e eu quero que ele tenha essas características. O Tim Maia que falava, né, quando ele estava ensaiando com a banda dele, com a banda, alguns dos músicos falavam, Tim, que tal você fazer de tal? Ele falou, não, quando você gravar o seu disco, aí você faz do seu jeito. Tá certo ele, claro. Eu como tive dos 2 lados já, trabalhei com produtores e gravei som com produtores e gravei som sozinho. Quando você pega para trabalhar com produtor, você tem que ter essa noção de que o cara vai mexer na ferida sua. Vai. É que o produtor ele vê o lado comercial, ele vê a música, comercialmente é melhor fazer assim. Não só comercial, às vezes ele tem sacadas que você, como eu falei, você fala assim, você vai mexer na orelha do meu filho, e às vezes o cara vê que precisa de um brinco ali. Precisa colocar alguma coisa. Exatamente, porque está usando brinco. Vamos colocar um brinco porque está usando brinco. Vai ficar bom se ele tiver um brinco. Ou então, na visão comercial, e a gente tem que ter a visão comercial, não adianta, né? Infelizmente, tem que ter. Música, arte, se você quer que a sua música seja né? compartilhada, se divulgue, você tem que colocar uma pitada ali do lado comercial para que fique acessível a todas as pessoas. Então, aí entra o papel do produtor, que é bastante valorizado, né? Hoje em dia é muito, né? Você está pensando assim, não tem data ainda, mas você está pensando em lançar esse ano ainda, alguma coisa? Tô pensando em gravar, primeiro ela em formato acústico, e soltar nas redes, depois gravar junto com a banda inteira.
Pô, legal. Gravar primeiro tudo no formato no mais simples possível. Vamos fazer o contrário. Para ver como funciona. Exatamente. Eu vou fazer o contrário. Normalmente a galera grava com a banda e depois faz o acústico. Tinha os acústicos da MTV, né? Lembra? As bandas faziam um puta sucesso e depois eram gravadas as músicas em formato acústico. Eu quero fazer o inverso para ver se funciona. Ah, legal, pô. Vai ser inusitado pra caramba, porque vai ser o contrário de todo mundo. Exatamente. E, assim, fora o Adeus Michele e esse trabalho próprio, pensa em outros trabalhos? Não. Em outras áreas? Não. Eu quero me dedicar a isso mesmo, à banda e a compor. Eu quero muito apresentar minhas músicas, sabe, Fábio? Acho importante. Eu acho importante. Porque a gente se sente um músico meio que incompleto quando você não tem uma obra, não é? Você tem que ter uma obra. Eu compartilho desse... A questão não é fazer sucesso, não. É você ter uma obra, né? Eu quero, quando eu morrer, meu filho fale assim, meu pai gravou um CD uma vez. Aqui, ó, tá aqui. Existe. Se vai fazer sucesso ou não, não importa. Desse mesmo pensamento, assim. Eu também partilho desse mesmo pensamento. A gente tem que ter uma obra. Né? Seja, eu tenho alguns singles, eu não tenho uma obra. Eu penso nesse ano em lançar uma obra, né? Eu partilho desse mesmo princípio, assim, eu acho que a banda só nasce a partir da obra, sim, né? Sim. Porque é até engraçado, eu vi uma vez, eu não lembro quem foi o artista que falou, que era assim, olha, quando você lança o seu primeiro disco, as pessoas te comparam com outras pessoas. A partir do segundo, você te compara com você mesmo. Então, assim, hoje a gente é comparado com outras bandas, com outras coisas, justamente porque a gente não tem uma obra, né, para mostrar. Né? A partir do momento que você tem uma obra, o cara fala, não, olha... Bom, a partir dessa obra dele aqui, essa que ela está lançando agora, olha como é que é e tal. Começa a te comparar com você mesmo, né? Sim, exatamente. Que é o grande detalhe da situação. Então, assim, partindo do princípio é Adeus Michele e essa sua carreira pseudo-solo. Não é solo. A ideia não é essa. Não estou montando uma carreira solo. Essas músicas eu quero gravar com a banda. Eu quero que seja músicas do Adeus Michele, né? Mas, a princípio, eu vou fazer um protótipo das canções. Fazer um projeto. Até levar nessa segunda parte. Exatamente. Achei legal pra caramba. Eu acho que vai ter muito caldo isso aí, né? Porque... Espero que sim. Mas se não tiver, não tem problema também. É uma vaidade minha como músico apresentar as canções, entendeu? Uma vaidade de músico mesmo. Não é para eu estou numa idade, Fábio, que eu não tenho pretensão nenhuma de encher estádio, porque eu não tenho nem mais idade para isso. Eu não tenho um rostinho para isso. Não tem física eu não me encaixo nisso, entendeu? Eu sou bem assim, pé no chão em relação a isso, sabe? Em relação à banda, a gente toca bastante, faz muita apresentação. E a nossa ideia é tocar muito mais em eventos, né? Fazer grandes eventos corporativos, né? Eventos fechados. Mas ser músico de mídia, eu acho uma ideia assim, um pouco distante. Quem sabe, né? Uma música possa rolar, possa tocar lá não tem mais Malhação, né? Não tem mais, então não dá mais. Não, mas tem novela pra caramba. Né? Quem sabe, né? Alguém se interessa por uma das canções? Não sei. Pode acontecer, né? A gente não Pode sabe. acontecer. É que o rock está tão embaixo hoje em dia, né, Fábio? O rock voltou a ser underground, né? Ele voltou ao seu estágio inicial. Isso era... Olha, você vê que como as coisas vão indo, né? Essa era a próxima pergunta pauta. que eu ia fazer. Assim, o que você acha do atual rock and roll, dessa nossa vertente? É coisa de tiozinho? É coisa de tiozinho. O rock está completamente fora da moda. Como eu disse, na minha opinião, ele voltou ao seu estágio inicial. Ele voltou a ser underground. O que é bem legal, inclusive, de certa forma, né? Hoje em dia ele soa como um movimento de contracultura, às vezes, assim, sabe? Parece uma coisa de resistência. Resistência de tiozões, né? A resistência dos tiozões. Tiozão... Né? Mas ó, eu vou dar uma defendida aqui da gente, né? Porque assim, nos nossos shows, pelo menos, tem uma galera mais nova que anda indo. Sim, né? Influenciada pelos pais. Certeza, né? Com certeza. Muita certeza. O que é muito legal, né? Você vê um garoto, esses dias atrás, a gente foi tocando em Taboão da Serra, inclusive, que é aqui próximo aqui. Chegou um garoto que tinha, sei lá, 12, 13 anos, uma menina, 12, 13 anos, com camiseta do Metallica, né, e curtindo o nosso show e cantando as músicas. Sim. E eu achei aquilo maravilhoso. Não, eu falei, nossa. Nem tudo está perdido. Isso aí eu não acredito. Nem tudo está perdido, né? Eu achei aquilo maravilhoso, porque assim, qual que é a probabilidade? Então, mas você sabe que a gente acaba dando uma grande contribuição, porque a gente resgata essas canções para os jovens ouvirem, sim, né? Se interessarem. Sim, Cara, sim. Esses dias eu fui na Teodoro Sampaio.
Eu fiquei muito triste de ver aquele monte de lojas fechadas. Você vê assim... Que era a nossa Disneylândia, Era né? a Disneylândia, vivia lotado, existia uma alegria no ar. Não tem, aquela loja referência, aquela maior que tinha na esquina, virou um mercado, cara. Ela virou um mercado. Então, eu percebo um certo desinteresse, no geral, dos jovens em tocar algum instrumento, né? Mas eu acredito que isso é reversível com a contribuição que a gente, nós, os tiozões aqui, estamos dando, tocando por aí e trazendo essas canções de volta à tona, para as pessoas relembrarem então, dela. O rock é underground, isso. A gente voltou a ser marginalizado. Exatamente. Marginalizado. Estamos à margem da sociedade. O que é bem legal. É legal, né? É legal. A gente terminou sendo marginal. Que a gente não queria, mas virou marginal. Viramos. Você toca rock, eu toco rock. É verdade, meu. Você é louco. Agora que você falou, eu fiquei pensando, virei marginal de repente, viramos cara. Marginais. Isso é muito legal, cara. Assim, falando desse movimento do rock que a gente está fazendo, tem muita banda legal, né, cara, tocando aí. Várias, cara. Várias. Muita. Além das bandas covers, até tem banda aparecendo aí. Hoje, esses dias eu vi uma banda que é do Egípcio, inclusive, a banda Kali. Som muito legal, assim, bandas que estão aparecendo. O Greta, que todo mundo fala que é uma cópia do Led Zeppelin. Mano, pra mim é uma das bandas mais legais. Eu fui no show do Metallica, eles tocaram antes da entrada do Metallica. Pô, foi legal, não foi? Sensacional. Sensacional, os caras, uma banda que imita Metallica, tá ótimo, né? Que imita o Led. Desculpa. Ele imita o Led Zeppelin, pô. Você é louco, tá ótimo, né? O melhor cara? jeito de começar a vida é isso, Eles né, são cara? muito bons, eles são excelentes, tocam muito. E eles têm um molho deles, embora usem a fórmula do Led Zeppelin, o que é elogiável, né? Não é fácil tocar como Led Zeppelin. Claro que não. Eles têm a identidade musical deles ali inserida ali. Mas né? é o lance que a gente estava falando. Quando o nosso primeiro disco é comparado a uma outra banda. Sim. E aí, a partir do segundo disco, é que os caras vão falar. É inevitável, né, cara? Eu acho que é inevitável isso, as comparações. São influências. Isso deve ter acontecido, inclusive, com o próprio Led Zeppelin. Né? Exatamente. Deve ter acontecido com essas bandas que começaram. A gente começa de algum lugar, não tem jeito. A gente começa com um violão sentado na calçada. Essa que é a grande realidade. Né? Sentada na porta da escola, sentado na calçada, um violãozinho, a gente ali. Com os amigos. Sim. Foi inclusive o nosso caso, a gente começou assim, né? A gente não achava que ia virar profissão, né, Fábio? Não, eu não achava. Nossa Senhora, para mim era muito distante de ser profissão. Né? Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um músico profissional, né? E que começamos assim, né? Sim. De forma bem despretensiosa, né? Porque hoje em dia o que se percebe é que muitas bandas e grupos musicais começam a cair em ideia de fazer sucesso já. É um plano já. Não, vamos montar uma banda, fazer sucesso. No nosso caso não foi isso, foi de maneira totalmente despretensiosa. Vamos tocar aqui um pouco de violão. Eu lembro que uma das passagens assim, vamos trocar as 3 primeiras cordas do violão de aço para timbrar melhor. Lembra disso? Lembro, as últimas a gente nem ligava. Vamos trocar essas primeiras aqui. As graves aqui. Fábio, até hoje eu faço isso. Eu não troco, quando eu compro um encordamento, eu não tiro a misinha e assim. Eu troco só as cordas que tem esse revestimento, que é o que dá o brilho. Igual, vou tocar. Eu lembro que a gente tem um estoque lá em casa de corda MIDI e si, porque eu não troco elas. Né? A não ser que estourem, né? É lógico, né? Mas eu lembro que a gente, não, vamos, porque timbra melhor e tal. Você vê que, isso é coisa de 30 anos atrás, hein? A gente fazendo isso daí. Faz tempo. Momento nostálgico agora, né? Mas o rock não morreu, certo? Não morreu. Tá ali, tem uma pontinha de esperança ainda. Tá o nariz para fora. E até bom quando a gente tem pessoas como você que quer lançar trabalhos e tal, para dar uma mexida nisso, né? Reviver isso, porque a gente vê que as próprias rádios rock, que estão fazendo já uma crítica bem forte a isso, não lança muita coisa nacional, né? Eles lançam muita coisa de fora, vem muita coisa de lá de fora, tal, que está acontecendo lá fora, né? Música de TikTok, música disso, mas as daqui não saem daqui. Não termina saindo. Tem muita coisa legal. Cara, tem uma banda que toca na Paulista de domingo que é muito boa, é o Picanha de Chernobyl, já ouviu falar? Picanha de Chernobyl. Os caras são sensacionais, cara. Sensacionais. E tocam lá na Paulista. Praticamente todos os domingos. Inclusive você aí, na sua tem uma obra, inclusive, já tem um trabalho. Tá na sua casa e quer curtir um final de semana, vai domingo na Avenida Paulista, que é
né? A gente tocou um tempo atrás lá, o Deus Michele tocou também, né? Não, nunca tocamos. Não. Vocês têm que ir lá tocar, mano. A gente tocou um tempo atrás lá, foi sensacional, cara. É uma vitrine sensacional. Não é só vitrine, né? Lá é um lugar que passa todo mundo. Então, o mundo passa ali, né? É muito louco, assim, de se ver, de como isso funciona, né, mano? A galera tá passando às vezes na rua assim e tal, fala, pô, vou ali escutar o som, senta no chão. Eu adoro essa ideia de tocar na rua, cara. Eu tenho uma vontade de fazer isso. Pegar um case e colocar no calçadão de Osasco lá. Pegar uma caixa de sapato, né? A minha preocupação é, eu precisava só de alimentar o meu sistema de amplificação, entendeu? Eu não tenho uma caixa com bateria, sabe, para poder amplificar. Eu gostaria muito de fazer isso. Vamos resolver esse problema aí? Aí, ó. Vamos resolver esse problema? Galera, que você que tem uma caixa aí com essa bateria, chama a gente aí, entra em contato com a gente aqui na produção da Connect TV, ou entra em contato no programa da Mira do Som aí, entra nas redes sociais e vamos fazer esse serviço. Eu adoraria. Né? Vamos fazer esse serviço de arrumar essa caixa amplificada no Jorge Júnior tocar. Cara. Falando em música, eu quero finalizar aqui com uma música, né? Quero agradecer muito sua participação aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande você estar aqui. Sou um amigo, não tenho nem palavras para dizer o amigo que você é, né? E um cara que eu admiro muito como músico. Então, assim, eu tenho você como uma pessoa, um espelho que pra gente que é músico e que está na noite aí. Cara, muito obrigado por você estar aqui. Antes de terminar, passa aí seu contato, passa suas redes sociais aí pra galera que quer achar o Adeus Michele, quer contratar, como é que faz aí? O microfone e a câmera é toda sua. Ok, então, para quem quiser conhecer um pouco mais da obra, do trabalho do Adeus Michele, acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram, né, @adeusmichele. Não tem erro, né? Esse nome esdrúxulo não tem outra banda, né? Adeus Michele é só a gente mesmo. Segue lá. O meu é Jorge Júnior, também não tem erro. Então, acompanha lá, segue a gente, curte e é isso aí. Tem um telefoninho para contato aí que a gente pode tem o meu telefone, para quem quiser anotar aí, 984 38 6090. Repetindo, 984 38 6090. E no Instagram também, lá na bio, tem um telefone dos outros integrantes da banda para contato. Bem legal, bem legal. Bom, vamos escutar o quê? Para finalizar o programa? Eu vou tocar uma música minha chamada Flores Raras. Até semana que vem, galera. O programa da Mira do Som termina aqui com o Jorge Júnior. Semana que vem tem outro artista sensacional com vocês, Jorge Júnior. Desses saí andando sem um rumo certo ou um destino a chegar. Lembrei dos sonhos, de tantos planos, tudo que eu queria ao teu lado era estar. Ninguém pode negar que foi bonito. O nosso jardim de flores raras. Eu não quero esquecer. Que foi tudo por você. Não há nada nesse mundo que eu queira mais. Ter você de volta e sentir que ainda sou capaz de fazer jardim num deserto.
meus delírios há um silêncio. Toda nossa história não contada em um livro. Às vezes tento não ir tão longe, mas quando eu me vejo estou perdido num lugar. Ninguém pode dizer que foi uma farsa. O nosso jardim de flores raras. Eu não quero esquecer que foi tudo por você. Não há nada nesse mundo que eu queira mais. Ter você de volta e sentir que ainda sou capaz de fazer um deserto. Não há nada nesse mundo que eu queira mais. Ter você de volta e sentir que ainda sou capaz de fazer tudo dar tão certo.